Mais uma decepção do Flamengo no Maracanã, viu? O rubro-negro foi derrotado pelo Ceará, está mais distante da disputa pelo título. Cadê? A partida já começou cheia de surpresas para os torcedores rubro-negros, com Gabigol e Neneca sendo barrados da equipe titular. E dentro de campo, com o Ceará marcando forte, indo para cima. Logo aos 12 minutos, Léo Chu cruza rasteiro para Vina chutar forte no canto do gol de César e abrir o placar. 1-0 Ceará. O rubro-negro tentou reagir e, após tabelar com Pedro, Arrascaeta parou em grande defesa do goleiro Richard. Depois, um festival de oportunidades perdidas pela equipe carioca. Gerson tocou para Arrascaeta, que chutou mal. Diego levantou bola e o Uruguai perdeu mais uma. Everton Ribeiro chutou de longe e mandou para fora. Pedro recebeu livre e mandou por cima do gol. E depois parou em mais uma defesa do goleiro Richard. Na metade do segundo tempo, o técnico Rogério Ceni colocou o Gabigol para tentar pressionar pelo gol de empate. Felipe Luiz tocou para Pedro, que perdeu outra boa oportunidade de marcar. E como diz o ditado, quem não faz, leva. Kelvin recebe livre pela esquerda e chuta cruzado para marcar o segundo do Vozão. Final, Flamengo 0, Ceará 2. Muito bem, bote pra mim. Calma. Mas tá triste o Flamengo, tá? Porque tá mais distante do título. Mas não tá impossível, né, gente? Mas se continuar, Pedro Certezas, nesse ritmo... Eu gostei. Ontem foi legal. Não. Se continuar nesse ritmo, o Casimiro vai gostar, você também, mas o rubro-negro não. Porque o Flamengo tá meio apático, né, ô Pedro Certezas? Então, Fernanda, depois dessa palhaçada desse terno aí, que eu não vou nem dar o trabalho de comentar sobre isso. Obrigada. É possível, sim, mas também a postura do Flamengo não é a postura de time campeão, né? Não é. Você vê que os caras já estão... O Arrascaeta já tinha falado que jogando dessa forma não merece ser campeão, jogou de novo. Ninguém ouviu o Arrascaeta. E ele falou, talvez é porque ele tem um sotaque carregado, talvez seja difícil entender o cara. Mas o time não deu resultado, cara, é impressionante. E aí já começa a crise interna, o pessoal pedindo a cabeça do Rogério Ceni, o Gabigol na reserva claramente incomodado. Essa é uma derrota para o Ceará em casa, com todo respeito ao Ceará, mas o Flamengo, com o investimento que tem, mesmo se fosse uma derrota isolada, já seria estranho. Não sendo uma derrota isolada, é preocupante, Fernando. Matematicamente tudo pode acontecer. A gente está vendo o Inter aí voando. 5 vitórias seguidas, beleza. Mas tudo leva a crer que o sonho do título está cada vez mais distante. E você sabe que a gente consegue, Casimiro, reparar bem que a questão do Flamengo não é técnica, obviamente, que esse é praticamente o mesmo time que foi campeão de tudo na última temporada. E não sei, pode ser tática também, não sei se é talvez essa. Mas é também a postura do time. Porque quando o Diego entra no jogo, o time muda um pouco o seu empenho, aquela vontade, muito pelo Diego, e ele foi espalhando essa sensação para os outros. Tecnicamente, o Diego, e taticamente, que eu também não gosto quando o Arão vai para a zaga, eu já falei isso aqui, isso não mudou. Mas o clima do Flamengo melhorou um pouco, não o suficiente para vencer. Isso mostra também que é uma questão até da postura dos jogadores, não só das escolhas do Ceni. Fernandinho, então, cara... O que acontece é o seguinte, eu falei isso. Eu concordo, mas tu vê que ele tá rouco, Fernando. Eu tô rouco. Eu falei isso. Não vou nem perguntar por que eu tô com uma raiva, eu tô com ranço do meu marido. Essa armadilha. Eu tô com uma... Vai, fala do Flamengo. Flamengo. A questão não é que o Flamengo, o Flamengo não merece ser campeão, ele não consegue ser campeão. O Flamengo não tem a capacidade de ser campeão hoje, Fernanda, não tem. E isso passa pelo Rogério Ceni também. Também, verdade. Por que ele barrou o Gabigol? Por quê? Por que ele voltou com o Gustavo Henrique? Por quê? Por que ele tirou o Gustavo Henrique e botou o Arão? E por que ele tirou o Wesley e botou o Vitinho? Na lateral? Na lateral. Por quê? Por que o Vitinho é o último homem da marcação, Fernando? Exato, porque quando você... Casimiro, quando você é lateral,
Em algum momento Só do pra não jogo... chamar a gente de burro, Fernando, a gente sabe que o Vitinho não jogou na lateral. Ele entrou no lugar do Isla e o Flamengo ficou com 3 atrás. Mas no último lance, quem tava marcando era o Vitinho. É porque ocupa o espaço de lateral em algum É momento. lógico. E quando você é lateral, em algum momento do jogo, seja muito ou pouco, você vai ter que se comportar como um defensor. Claro. E na boa, o Vitinho não tem esse comportamento. Tanto que a gente vê ali ele na foto do gol do Ceará completamente perdido. E por que o César tava no gol, cara? O que aconteceu? Mas por que essas escolhas? Uma delas a gente tem aqui, a gente vai explicar daqui a pouco. A gente não, o Rogério Ceni. Mas por ele que vai tentar essas... explicar, mas Fala. eu acho que ele quer provar o ponto dele. Quando ele chegou no Flamengo, ele voltou a escalar Gustavo Henrique e Léo Pereira. Foi a primeira coisa que ele voltou a fazer. Uma das maiores críticas do Domenech era essa dupla de zaga. Na chegada do Rogério Ceni contra o São Paulo, ele bota essa dupla e perde, São Paulo, e perde. E aí o torcedor do Flamengo fala, pô, tá vendo? O Rogério insistiu com eles, não dá pra seguir assim, não sei o que, não sei o que mais. Ele volta a escalar os caras. Não tem condição, Eu não cara. consigo entender e eu não gosto O São Paulo disso. tropeça 2 rodadas seguidas, o Flamengo não aproveita, pô. Não que seja um problema meu, que o meu problema é muito maior que esse, tá? Mas eu fico brava olhando esportivamente o lado do rubro-negro com essas escolhas. Eu não acho bacana, mas pode ser... É porque a gente queria ter o elenco que os caras têm e ele escala errado, pô. O Casimiro, um jogo... Não, um jogo não, que eu tô precisando de quê? 7? Não, 7 jogos. Vem cá, vamos entender aqui o Rogério Ceni. Ele foi questionado aí depois dessa partida e ele explicou por que ele barrou o Gabigol e colocou o Pedro. Cadê? Eu acho que o Gabriel tem total condição. Na minha equipe, quando eu penso, sempre ela. Quando eu vim para cá, sempre Gabriel e Bruno Henrique na frente. O Pedro, para ser uma referência mais próxima à área, já que contra o Fluminense, Bruno Henrique e Gabriel muito distantes um do outro. Então, hoje nós optamos por essa formação. Eu acredito que o Pedro um jogador que foi contratado por um valor expressivo, tenha qualidades também suficiente para ocupar essa posição de titular. O que não diminui em absolutamente nada a importância que o Gabriel tem para o time. Escalar os dois juntos desde o começo, nós não treinamos dessa maneira ainda para jogar 90 minutos ou para jogar 60, 70 minutos assim, eu acho que seria um risco muito grande. Isso a gente já percebeu, né, Pedro? Que há algum tempo que a escolha dele, a princípio, não vai ser pelos dois, é um ou outro. A gente entendeu que até momentos atrás o Gabigol era o titular, mas ontem isso bagunçou nossa cabeça. Ele tem toda a razão em dizer, o Pedro é maravilhoso, é bom demais, a gente fala tanto aqui. São os 2 melhores atacantes do Brasil, Gabigol e Pedro. Mas às vezes você sente que é uma escolha para mostrar que está mexendo ou não? Cara, eu sinto que o Rogério Ceni não pensou em escalar os dois, que tem que ser uma opção viável. Ele falou, ele bota a culpa... Você acha que que deveria ser os dois? Eu acho que tem que ter uma opção, tem que ter um jeito de colocar os dois pelo menos algumas vezes. E não sempre optar um pelo outro, jogar o Gabigol mais pra trás, o Pedro mais pra frente, de alguma forma. Porque ele coloca, a justificativa dele nós não treinamos dessa forma. Mas por que não treinaram dessa forma? Entendeu? Ele coloca a justificativa do resultado do que ele fez no que ele próprio não promoveu. Assim, é a mesma coisa que eu falo assim, gente, eu não tô bem no programa hoje porque eu não pratiquei, não li o espelho do programa. Mas eu deveria ter lido, entendeu? Ele não pode justificar uma coisa com um erro dele mesmo. Eu acho que deveria ter pelo menos uma opção dos dois juntos. Não para jogar sempre, mas é uma opção viável, não tem como você sempre escolher um ou outro. Você fala em treino, Pedro? Casimiro, o que a gente percebe pelos setoristas que acompanham, que na verdade é tudo hoje virtual, né? Mas que os treinos do Rogério são muito bons, são muito intensos e que isso não está conseguindo refletir no jogo, que é o principal. No Fla-Flu, o Flamengo teve mais posse, o Flamengo teve mais chance, mas perdeu. Contra o Ceará, o Flamengo dominou em muitos momentos, o Flamengo teve isso, mas perdeu. O Rogério disse na coletiva... os times, quando enfrentam o Flamengo, precisam de 1 ou 2 oportunidades para definir o placar. E o Flamengo também deveria, não é mesmo, Casimiro? É um problema o Flamengo precisar de 10 para fazer um gol, né? Ou ter 12, 15 e não fazer gol. É loucura. Então, assim, é culpa dele. Os jogadores que tem, né? Exato. E ele treina com o Hugo e escala o César a semana inteira. Ele viu que o Ilharão na zaga deu errado e ele fez de novo. Assim, não faz sentido nenhum.
E aí ele vem de novo na coletiva falar bem dos jogadores que ele barrou, não jogou, e entraram mal. E aí, o Pedro ontem não foi bem, óbvio, a gente sabe tudo. O Everton Ribeiro não tá legal, até fez um primeiro tempo bom ontem. O Arrascaeta tá tentando segurar a barra ali. O Pedro perdeu gols que ele não costuma perder. O Bruno Henrique não tá na sua melhor fase. Não foi legal. Mas assim, cara, eu consigo... é loucura você imaginar que ele erra e ele tenta corrigir os erros dele durante o jogo, não dá certo, e ele chega na coletiva e fala os erros dele. O Gabigol, quando eu imagino um time titular, eu imagino o Gabigol. Então por que não escalou? É verdade. Ele fez errado, é impressionante. Assim, quando eu imagino um time titular, eu imagino o Hugo no gol. Então por que não jogou? Por quê? Eu não entendi. O cara é tipo aquele filho que quebra o negócio da mãe e ele, em vez de esconder, fala, mãe, ó, quebrei aqui. O negócio era tão bonito, rapaz. Que era. E aí tá todo estraçalhado lá, uma estátua. Eu tô engasgado. Sabe por que eu tô engasgado, Fernanda Maia? Daqui a pouco a gente vai falar aqui. O Sport acabou de soltar uma nota falando pra não usar VAR mais no jogo deles. Eu tô maluco. Entendi. A escolha, mas é opcional. É igual quando você vai no lanche e compra, senhor, R$1 pra aumentar a batata. Eu sempre respondo sim, acho que o Casimiro também. Mas aí o cara pergunta, senhor... R$1 é bobeira, né? É isso, não é nada. Uma batatona? Senhor, você quer o jogo com VAR ou sem VAR, Pedro Certezas? Cara, o Sport fazer isso é a famosa loucura. Mas olha só... Legalizar a brincadeira, Fernanda, é impressionante. Vamos lá. A gente analisou o Flamengo, vimos que podem ser escolhas realmente do Rogério Ceni. Podem ser momentos dos jogadores como Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta, que não estão fazendo as melhores escolhas, são jogadores de tomada de decisão e que resolvem e não estão resolvendo. Defensivamente, a dor de cabeça no Flamengo continua desde o início da temporada porque ela está ali. Mas tem um ponto muito importante que o adversário vem com a faca nos dentes para enfrentar o Flamengo. Ok, é o preço que se paga de ser Flamengo. Fernando, mas olha só. Já tá jogando. Não, vou falar do Vina. Ele tá jogando, Casimiro, uma bola redonda e brilhou ontem mais uma vez, porque não foi só contra o Flamengo que ele jogou bem, ele tá jogando bem sempre. Muito. Inclusive, talvez a posição do Ceará, que a gente possa ver uma posição boa, hoje briga por Sul-Americano, é muito em função dele, Casimiro. É porque, assim, você tá falando da faca nos dentes, é só porque eu abri a tabela aqui, o Flamengo tá em quarto com 49, o líder tem 56. O Ceará tá em nono com 39. Que faca é essa no dente que o Ceará tem e o Flamengo não tem, cara? Não, Ontem o Ceará ganhou todas as segundas bolas, todas as divididas, era do Ceará. Todas! Cara, é um negócio tão assustador que a gente fala em Flamengo buscando a liderança. Gente, o Flamengo tem um jogo atrasado com o Grêmio. E o Palmeiras tem um jogo com o Vasco, se não me engano, não é verdade? E o Grêmio passou o Flamengo. Passou, né? Ou não? Passou? Não, ainda não. Se o Grêmio vencer do Flamengo e o Palmeiras ganhar do Vasco, o Flamengo vai pra sexto lugar. Grêmio em quinto. Mas tem o mesmo número de pontos. Não, então, o Grêmio e o Flamengo têm o mesmo número de pontos, não tem? Sim, se esse jogo atrasado de Grêmio e Flamengo der Grêmio, o que não é um absurdo, vamos combinar que não é um absurdo, não é. E o Palmeiras ganhar do Vasco, que também não é um absurdo, o Flamengo O Palmeiras tem 2 jogos a menos, inclusive. É impressionante, pô. É impressionante. O Flamengo já tá a 7 pontos do líder, mas tem que olhar, não é pra cima, eu acho que tem que começar a olhar pra não sair do G4. Porque o Grêmio tá em quinto com o mesmo número de pontos do Flamengo, é impressionante. Então vamos fazer o seguinte, passamos a limpo aí esse jogo do Flamengo. Você aí, Rubro Negro, ainda está confiante no título? Ou você acha que agora o Flamengo briga por outras coisas? O Fluminense não jogou nesse final de semana, joga só na quarta-feira. E aí acabaram os jogos, né? E os jogos do final de semana, não tem mais o que se comentar por aqui. A gente vai falar então, Pedro Certezas, que amanhã... Henry Danger? Não, vamos falar que amanhã tem Palmeiras e River. Tá? Pela Libertadores, ao vivo aonde? Estão de brincadeira? Aqui no SBT, um jogão. E a gente vai agora ao palco da decisão com a repórter Fernanda Arantes, minha xará, Fefê. Tá tudo pronto por aí? Fala, Xará! Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Que legal, nós somos a única imprensa aqui no gramado, mostrando
tudo que está acontecendo, essa vibração. Olha só, a gente vai mostrar para você agora um mosaico que a torcida do Palmeiras fez aqui no Allianz Parque. Tem ali Obsessão, Glória Eterna, fazendo menção, é claro, a Libertadores, né? Jogão amanhã. Hoje já a gente já consegue ver uma movimentação da torcida. O Palmeiras que tem aí 3 dúvidas importantes. Patrick de Paula também vai ver se o Verón e o Rafael Veiga conseguem atuar nessa partida de amanhã. São dúvidas, né? E o River Plate tem a missão mais difícil, que é conseguir fazer 3-0 para conseguir pelo menos os pênaltis, né? O Palmeiras tem a vantagem de perder por 2 gols. Fica o convite para você, gente, 9h15 da noite, amanhã, aqui no SBT. Eu vou estar com vocês na transmissão e, com certeza, esse confronto Brasil e Argentina vai dar o que falar, né? Inclusive aí no programa. Que linda uma mulher na transmissão, isso é glorioso demais. Eu tô de verde, Fefe, você não consegue me ver? Ela tá olhando só pro câmera dela, viu, gente? Mas eu tô contando pra ela que eu tô de verde aqui, que eu tô na torcida pelo Palmeiras. O SBT que tá recebendo a Libertadores, agora a casa aqui é nossa. E um orgulho demais ver você aí na beira desse gramado. E no jogo também. Não tem nada ganho ainda, né, Fê? Exatamente. A gente acompanhando a Libertadores sabe que tudo pode acontecer. É um torneio muito interessante por esse poder, né, que tem, esse desafio. O River Plate chegou nas últimas 2 finais, pode sim converter esse placar, mas o técnico, o Marcelo, o Galhardo, né, ele falou que é uma missão difícil e sim, só se conseguir fazer um jogo épico. A gente vai conferir amanhã. Muito bem. E olha, menino, será que o Galhardo já jogou a toalha? Ô, Casimiro, seu palpite, Pedro Certeza, seu palpite? Eu não vou... Eu vou pedir o palpite da Fefe no final. Porque tá ok, né? River e Palmeiras, eu acho que não tem nem torcedor do River assistindo a gente agora. Pô, Casimiro, qual é o teu palpite pra esse jogo? Palmeiras ganhou de 3-0 na Argentina, no Brasil é 6-0. 6-0, ótimo. 9-0 no agregado. Se fosse no outro, 2 músicas, né? Que podia pedir. Isso mesmo. Aqui a gente pode inventar uma regra, amanhã a gente fala. Pedro Certezas, pra você placar. Os caras vão meter um 2-1zinho, vão ter que tirar o pé um pouco já pensando no final. O Palmeiras já tá classificado. Só um desastre tira o Palmeiras da final. E, cara, eles estão numa fase tão boa que a torcida meteu logo uma obsessão, uma palavra difícil de ser escrita. Pega um C cedilha ali que é complicado. Os caras meteram um gigantão, irmão, pra cometer um erro ali, Fernanda. É complicado. Eu que sou jornalista já fiquei assim, será que tá certo? Procurei aqui no Google se estava certo. E tá certo, mano. Tá certo. A fase tá tão boa que eles estão parando difícil pra cacete, Fernanda. Olha, e muitas letras, quantas consoantes tem essa palavra. E tá tudo certo. Nota 10 pra torcida do Palmeiras. Nota 1000. Ô, Fê, vou te colocar nessa também. Nota 10, 2 S's, hein, gente? Olha, viu? Exatamente. Vou te colocar nessa, Fê. Qual o placar pra você, pra esse jogo de amanhã? Pode falar, aqui pode falar. Então, amanhã eu tô fazendo a cobertura da equipe do River Plate, né? Em contato com a assessoria, a gente vê já uma tensão muito forte ali, né? O próprio técnico falou. Então, eu acredito sim numa vitória palmeirense. Eu não vou deixar o placar, não, senão vai ficar feio para mim que tá cobrindo o outro lado também, né? Mas vai sim ser muito difícil, até porque Abel Ferreira, em casa, tem sido imbatível com números tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. Fê, eu não vou mais te deixar em maus lençóis, mas eu posso falar por você. Amanhã você tá aqui na beira, você vai falar, gente, clima tenso aqui no banco do River, daqui a uns 30 minutos do primeiro tempo. É uma cara de decepção dos jogadores por aqui, eu acho o clima aqui não tá legal. Vai ser mais ou menos por aí, tá, Fê? Eu que falei, não foi você, não. Libertar, hein? Fui eu que falei, não foi você, não. Já vi isso no Libertar. Então, viu? Um beijo Vamos ver pra quem você. que vai pra grande final no Maracanã, né? É isso. E aí você vai vir aqui pegar esse calorzinho gostoso, que tá uma delícia. Traz seu protetor solar e bebe Pegar uma água, praia. tá? Muito bem. Um beijo no seu Beleza, coração. prazer, Bom trabalho, gente. viu? Um orgulho total ter você na nossa tela, tá bom? Um beijo. Agora eu acho, gente, que o programa acabou. Não. As aventuras do garoto, como é que é? Não? Solta aí, Jesus. A marcha fúnebre. Sério, Caramba, Casimiro, bicho. eu só tô fazendo esse programa hoje com você que eu sou muito profissional. Caramba, bicho. Aí, hoje eu tô... E eu só tô casada com meu marido hoje ainda porque eu também sou muito madura, tá?
que um ranço que eu tô total. Aí tá escrito Clássico do Desesperados. Mas eu não sei se eu não sei se com a chegada do... Desesperado. Como é que... Vamos fazer o seguinte, Casimiro. Caramba. Por mim, nem roda esse VT. Vamos beber aquela água, Fernando? Vamos beber? Chama você o VT aí do jeito que você quiser. Beber água? Quer beber água, Fernando? Não, vamos chamar o VT. Água. Ô, Casimiro, chama do jeito que você quiser. Que eu não vou ler essa palhaçada que tá aqui. Como assim? Que isso? Chama aí o VT. Alegria de uns, desespero de outros. O Vasco recebeu o Botafogo em São Januário e não teve pena. Joga pá de cal que o Botafogo já foi. Vem, VT. Ai, meu Deus do céu. Hoje não tem jeito. O Vasco começou pressionando e Cano chutou de longe para quase abrir o placar. O Cruz Maltino foi para cima e após cruzamento de Tenório, Léo Gil bate de primeira e a zaga do Alvinegro afasta. Na sobra, Henrique lança para Thales Magno de cabeça abrir o placar, 1-0. Botafogo estava perdido em campo e Cano quase marcou o segundo, mas a zaga tirou em cima da linha. No segundo tempo, o Calu chutou e o lateral Henrique salvou o Cruz Maltino. Mais pressão vascaína. Após troca de passes envolvente, Andrei recebeu na ponta e chutou forte para ampliar, 2-0. E já no último lance da partida, Barrandegui derrubou o Pikachu dentro da área, pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e marcou o terceiro do Gigante da Colina. Torcedor botafoguense, se não dava para ficar pior, ficou. Final, Vasco 3, Botafogo 0. Cruz Maltino respira na luta contra o rebaixamento e o Botafogo se afunda no Z4 a 9 pontos de sair da zona de rebaixamento. Cara, o mais irritante é que aí tudo dá... Tira essa música, por favor. O que, Big Boys? Tem que mudar a música? Já caiu. Eu vou começar com quem a falar? Fala com você, Casimiro. Comigo? É. Que prazer, Fernanda Maia. Como é que você tá? Tudo bem? Ah, que legal. Adoro esse programa, cara. Ô, Casimiro, todo dia eu tô aqui. Oi. Cara, eu tô com uma raiva de você que tá muito difícil pra mim. Olha aqui, o Thales melhorou, né? Muito. Bastante com o Luxemburgo, O programa né? podia ser um pouco mais tarde, né? Pra liberar uns palavrões. É porque assim, Tá Fernanda muito Maia, família. você jogar com o Botafogo, parece que teu time é o Barcelona de 2009, não é esse agora. É o Barcelona do ápice do Messi, de 2012. Então assim, parece que Eu não todos tô os jogadores rindo. do Vasco... Mas ninguém tá rindo aqui. Não, ele tá Como botando assim? a minha risada aqui no fundo. Ah, desculpa, perdão. O Thales jogou demais ontem, mas tem que se julgar de coração. Tem que se julgar o time que ele enfrentou. E o Botafogo, que já é ruim naturalmente... Calma aí. Ontem tava Olha aqui, de eu sarro. começo o programa chamando você, Tem jeito. tentando trocar um diálogo, ter um diálogo com você bacana, olhando os pontos positivos do Vasco. O Sim. Thales Magno melhorou, o Melhorou. Gil foi bem, o Pikachu Bem. tirou o ranço. E você vem, Craque. aí você vem e bota o contrário. Ah, porque o Botafogo... Fala do seu time, É Casimiro. porque, Fernanda Maia, eu tô aqui pra falar pro vascaíno não se iludir ainda. Porque o Botafogo é muito ruim, cara. É pior que cair com a mão no bolso. Então você tem que pesar isso. Mas o Vasco jogou bem, fez jogadas, trabalhou bem a bola. O Thales Magno recuperar o futebol é muito importante. A gente já estava sabendo disso, né, com a volta do Luxemburgo, que o Thales Magno voltaria a jogar com mais liberdade. E foi assim que ele jogou ontem. Tanto que o primeiro gol, ele tá dentro da pequena área para cabecear. Sozinho, sem marcação, respeitando o distanciamento social. O Botafogo fez muito bem esse papel, claro. E aí, hora ele estava na ponta, hora ele estava do outro lado. Tanto que quando o Luxemburgo chega no Vasco, o Thales estava fazendo uma massagem na mão. Não sei se você viu essa resenha. E aí o Luxemburgo falou assim, eu saí do Vasco e tu virou goleiro? Aí ele, não, que eu tô com um incômodo na mão. Ele falou, vai jogar bola, cara. Vai jogar com o pé, cara. Tu joga com o pé. E aí ficaram na resenha e tudo mais. E no intervalo o Thales falou isso. Cada bronca do Luxemburgo foi muito importante para mim. E
colaborou para o meu crescimento. Tem a sonora aqui do Thales. Tem. Vamos chamar para acabar logo esse assunto? Que eu quero logo zerar Acabar isso. não, ainda falta Cadê muito, o gente. Thales falando? 1h32 ainda. Ele, desde quando eu subi, sempre cobra o melhor. E ele sabe que o meu melhor é isso, driblar, tentar as coisas diferentes dentro do campo. E eu tô voltando com toda a confiança que ele me deu para conseguir driblar e fazer o que ele pede. Eu acho que primordial hoje foi a alegria de jogar futebol. Tava faltando no nosso grupo uma alegria. E eu entrei mais alegre hoje no jogo, nossos companheiros entrou mais alegre e confiante, né, na vitória. E sabendo que a responsabilidade que tínhamos e o grupo muito unido, muito fechado, muito confiante. Então isso foi, a confiança e a alegria foi primordial nesse jogo. Bacana, Casimiro. Então, cara, Legal. é isso, assim, a gente vai falar depois do Botafogo, com certeza, se ele quiser falar, porque eu acho que nem vale muito a pena, mas silêncio hoje. quando você pega hoje o Vasco e o Botafogo, e que agora estão 9 pontos separados da tabela, você entende o porquê que o momento de cada um é diferente. Quando foi pro jogo, eu falei, o Vasco é favorito. E aí muita gente falou, como assim favorito, cara? Pô, se o Botafogo ganhar, tá 3 pontos. Mas você vê no time do Vasco peças que o Botafogo não tem. Eu comentei isso ontem. O Vasco tem no Castan uma liderança, um xerifão. Tomou uma chamada do Pikachu ontem, mas né? Mas isso é bacana, Fernando. Essa cobrança dentro de campo. Quem é do querer tivesse vencer. isso, Fernando, no Botafogo. Não tem nada parecido. O Botafogo perde o Carly, que muita gente falava que é lento, que é isso, que é aquilo. O Castan também é lento. E é xerifão, e resolve, e bate no peito, chama a responsabilidade, é capitão. O Vasco tem na base uma força muito grande. O Peck entrou bem ontem, né? Todos entraram bem. O Vasco joga com 2 laterais. Da base, o Henrique e o Caio. O Henrique tá há mais tempo. O meio-campo todo do Vasco era da base. Dado o momento do jogo, o Léo Gil saiu. Ficou Andrei, Bruno Gomes e o Caio. O Caio entrou muito bem. Primeiro jogo dele como profissional. Não, na O Juninho escalação jogou muito inicial bem, o Caio jogou muito bem. Na escalação inicial do Vasco já são 5 bonecos da base, né? E vai entrando mais. O Peck entrou muito bem. Então, o Botafogo não tem peças da base para auxiliar quando surge alguém já é vendido. O Vasco tem no Cano um jogador que o Botafogo também não tem, que ontem deu sua primeira... Olha que curioso. Sua primeira assistência no Vasco. Ele nunca tinha dado uma assistência. Ele ontem não fez o gol, né? Não foi bem do jeito que a gente costuma ver, mas deu sua primeira assistência. Então todo mundo colabora. E o meio-campo do Vasco com Andrei, Bruno Gomes e Caio são 3 jogadores de gerações diferentes. E os 3 jogando no Vasco, jogando muito bem. Então, obviamente, parabéns, Casimiro. o que eu tô falando? Parece que o Vasco é campeão mundial. Não é. Mas o Vasco hoje, luz no fim do túnel. O Vasco começa uma briga pela Sul-Americana. Os mesmos 9 pontos que tem diferença de hoje Botafogo para Vasco são parecidos, Pedro Certezas, com os 10 que tem de Ceará para Flamengo. Vocês estão entendendo que são 10 pontos dentro do Campeonato Brasileiro? Muda o que você fala que briga. O Flamengo briga pelo título, o Ceará briga pela Sul-Americana. O Vasco agora, para mim, com a chegada do Lucha, briga pela Sul-Americana. E o Botafogo briga por nada. Ou briga, Pedro Certezas? Fernanda, eu já... Jogaram a toalha por lá? O que aconteceu? Eu venho falando há muito tempo que caiu, né? Que já era, que não tem mais o que fazer, realmente já era. Mas agora não sou eu falando, né? O Barroca falou que tem que começar a pensar em 2021. Quando o técnico do seu time fala... É porque já tá em 2021, né? Ele não tá pensar no fim do ano. Não, mas ele falou 2021. Tem que pensar no fim do ano, exatamente. Aí, cara, é complicado, né? Todo mundo já sabe que caiu. Tá? Todo mundo sabe o que aconteceu. Mas ninguém quer falar alto pra não... Não, mas enquanto tiver chance... Beleza, a gente vai ver o jogo, a gente vai acreditar, porque matemática é isso aí, não tem como. Tem os exemplos aí de milagres. Mas, cara, nada leva a crer que vai acontecer alguma coisa diferente do que aconteceu ontem. E sabe o que me entristece, Pedro? É que vocês sabem, e agora eu tô falando sério, eu sou muito otimista mesmo. E eu tô agora num momento, que eu já passei por ele, né? Que não é a primeira vez que o Botafogo passa por isso, aliás, já passei por algumas. Chega um momento em que eu tô tentando ser convencida de que não, ainda dá. Só que não existe essa pessoa para me convencer. Porque praticamente todos os botafoguenses já têm essa sensação de que já foi. Por quê? O Botafogo não tem uma peça
que bate uma palma e grita mais alto, e fica revoltado, e chama a responsabilidade pra si. Vem cá, O cara pareceu o aquela... Cavalieri, o cara revoltado, assim, do time. Mas assim, fazer. a gente tem o ponto de luz há muitos anos que é no gol, que foi o Jefferson, depois o Gatito, e agora o Cavalieri. É uma liderança extrema, importante, mas vamos dizer aqui, Pedro, vamos pegar 2009, que foi um ano que a gente conseguiu fugir. A gente tinha essa peça no gol, que era o Jefferson, importantíssimo. E no outro extremo, a gente tinha o Jobson, que era um ponto não é um fora de série, obviamente, mas era um cara que resolvia de alguma forma e acabou também salvando o Botafogo naquele ano. Em 2014, o mesmo Jobson atrapalhou o Botafogo, enfim. Mas o que eu quero dizer é que um personagem importante, assim, que chame a responsabilidade ou num bom futebol ou num bom grito, a gente não tem. É porque você falou que a gente já passou por esse momento várias vezes de tal, o Botafoguense, mas igual a esse a gente nunca passou. Acho que 2014 foi. Cara, porque em 2014 você via que os jogadores estavam com 10 meses de salário atrasado. Os caras pediam dinheiro para pagar gasolina. Então, essa falta de vontade era bem mais compreensível. E mesmo assim, Fernanda, você via os caras revoltados, os caras brigando. Não era essa apatia que é hoje. E lá, você viu, em 2014, todo jogo tinha o Jefferson pegando tudo. Mesmo nos jogos de rebaixado já, o Jefferson ia lá, fazia uns milagres. Sabe, tinha uma coisa. Mas em 2014, a diretoria também demitiu 4 jogadores que eram a espinha dorsal do clube. Parecia que queria que o time Exatamente, fosse pra B. parecia que era jogando contra, né? Era impressionante. Era estranho. Esse ano parece que o Botafogo tá deixando levar. E esse ano, cara, é uma apatia que eu não consigo entender, porque o salário de muitos jogadores está em dia. A maioria. Jogadores estão sendo apoiados pela torcida, não tem torcida no estádio, beleza, a gente entende, mas ninguém tem. Ninguém tem, exato. Exatamente. Ontem, o vídeo do Botafogo chegando pro jogo do Vasco, que tá no Twitter do Botafogo hoje, é uma coisa, assim, inacreditável. Eles chegam como se fosse chegando pra uma colonoscopia, pra uma cirurgia de apendicite. É todo mundo, sabe, triste, cabisbaixo, não tinha uma palma, não tinha nada. Não tinha nada que levasse a que o Botafogo ia vencer. Então, eu acho que, eu sempre quando me perguntam em entrevista que eu dou e tudo mais, qual foi o pior ano que eu vi o Botafogo, assim? Eu falava 2014, por tudo que a gente viu. Porque 2014 foi a primeira vez que eu optei por não ver um jogo do Botafogo. Eu lembro que faltando 3 jogos, eu falei, cara, não vou ver, vou fazer outra coisa. Esse ano é pior, Fernanda. É pior porque tá todo mundo apático. Ninguém quer vencer. É uma coisa assim que eu nunca vi igual. E aparentemente sem motivo. É só por descaso, por, irmão, não dá, não sei, sabe? Parece que não quer estar lá. Primeiro tempo ontem do Botafogo, cara, foi muito bizarro, cara. É muito surreal. O Botafogo não faz uma jogada, o Botafogo chuta bolas pra frente. Não, é bizarro. Uma toqueira ali atrás. Quando o Botafogo joga contra outros times, tipo assim, o Vasco, eu recebo mensagens sérias, de pessoas sérias, falando assim, cara, o Botafogo jogou tão mal esse jogo ou é assim normal? E é assim normal, porque as pessoas ficam chocadas com quão mal o Botafogo tá jogando. Na escalação do Botafogo, você já sabia que não estava legal. É bizarro. É aquela escalação que você vai lembrar anos depois. Você vai falar, cara, o Botafogo alinhou assim para este jogo. Pensa assim, coisa que você... Juan, Kelvin, a zaga tinha o Souza e o Canuto, são 2 moleques da base. Era 4-2-4, com 2 volantes e 4 atacantes. E aí o Barrandegui entra no lugar do Kevin, eu até perguntei com certeza, falei, cara... Essa substituição é normal porque o Barroca faz sempre. E ele falou, não dá para entender, não sei se é físico, mas o Barrandegui é horrível. E aí o Barrandegui dá um carrinho absurdo do Pikachu dentro da área, no fim do jogo, sem sentido. E é o que eu tô falando das diferenças, você vê que tem diferença, porque o Cano deixa o Pikachu bater o pênalti para fazer o seu 100º gol na carreira. Ele tinha uma homenagem na camisa para fazer. O Cano sabia disso. O Cano deixa ele bater o pênalti. Não tá tendo essa vaidade, sabe? Então, no Botafogo, você vê algumas peças que se revoltam. O Pedro Raul, bastante revoltado com as bolas, que não chegam para ele. Quando chega, ele tenta dominar. Mas também tudo chega muito quadrado. O Cavalieri, quando tem o pênalti do Barrandegui, ele fica revoltado, com razão. E as imagens que surgem aí, não sei se a gente vai falar depois... Da despedida do Honda, por exemplo, é um tapa na cara do torcedor. Desculpa, Fernando, não tem como. O torcedor pode fazer, o jogador pode fazer o que ele quiser na folga dele, tá? Mas, pô, torcedor no Botafogo, sofrendo mais um ano, jogador dançando, usando narguilé, vira o punk. Desculpa, camarada. Vamos mostrar aqui a sonora do Barroca e essa...
não tem sonora foi o que o Pedro falou. O Barroca disse exatamente isso, que já está na hora de pensar em 2021 e que não tem, na verdade ele fala, eu não estou jogando a toalha. Mas ele fala, eu ainda tenho esperanças enquanto eu for né? treinador. Ele fez aquele discurso clichê que deve ser feito, né? Mas falando que precisa ser pensado logo, porque acaba dia 20 e pouquinho de fevereiro o brasileiro. Dia 24. Dia 28 já começa o Carioca. Dia 28 já começa o Campeonato Carioca. Então, já se pensar no Campeonato Carioca e depois o Brasileiro e depois a Copa do Brasil e etc. Mas e aí, a gente vai ficar aceitando que a gente está na Série B? Não pode. Só um porém, Fernandinha, rapidinho, que senão a gente deixa passar. Um dos pontos de apatia da diretoria do Botafogo e também do Vasco, no sábado, o Sport jogou com o Palmeiras e teve um pênalti lá que foi o Rony, que tocou na mão e tudo mais. E um dirigente do Sport veio a público falar que existe um esquema da CBF para salvar Vasco e Botafogo. Ele falou isso. Eu vi. Eu nem vou citar o Vasco, que eu não lembro assim de tantas polêmicas do Vasco. Mas o Botafogo foi judiado esse vários jogos que o Botafogo foi. Inclusive contra o Bahia. Contra o Bahia, contra o Fortaleza, contra o Curitiba, contra o Bragantino. É impressionante. E nenhum dirigente de Vasco ou Botafogo retrucou ou foi na justiça. Falou, então você vai provar. E hoje o Sport soltou uma nota que eu falei agora, pedindo pro VAR não ter mais VAR no jogo do Sport e para anular o jogo. Um beijo. Então, assim, os times estão fazendo pressão para permanecer na Série A. Você não vê isso na diretoria do Botafogo. Essa apatia não é só do jogador. É total. Inteiro. Olha aqui, um beijo para Ícaro, um beijo para Brownie, um beijo para Thiago Franklin, um beijo para todos os influenciadores do Botafogo que barulharam isso aí que o Casimiro falou. Porque se a diretoria não barulhou... Se fosse sério... Cobrava explicação. Pois não tem como. Vamos falar o seguinte, olha só, hoje, 11h45 da noite, tem Arena SBT. E o meu querido amigo Benja mandou um recadinho pra gente. Cadê? Fala, galera do SBT do Rio de Janeiro, aqui é o Benja. E tô aqui para convidar todos vocês. Hoje, 23h45, Arena SBT. Programa de futebol raiz, sem mimimi. Emerson Sheik, Cicinho, Humano, eu... Hoje vamos ter vários convidados, Mauro César Pereira, a Leila Pereira, o Dodô do Pichote, e vamos falar muito, crise no Flamengo, mais uma derrota do São Paulo, amanhã é dia de Palmeiras na final da Libertadores, tudo isso hoje, 23h45, tamo junto! Obrigada, Benja, é isso, ó, futebol sem mimimi é com Arena, tá? Vamos beber aquela água? Eu tô precisando beber. Olha a água aí, aqui, ó. Obrigada, Casimiro, cachorro. Vai, bebe água. Olha ele ali. Olha quem já tá aqui. Então roda aquela vinheta boa. SBT Esporte Rio. Oferecimento. Torcida Rede Economia. Tudo para você economizar mais. Foram tantas fotos incríveis, mas o nosso querido mascote, o Centavinho, o mascote da Rede Economia, precisava escolher apenas uma, né, mascote? E ele escolheu, a gente já tem um vencedor. Ou seria uma vencedora? Coloca aí na tela, por favor. Parabéns, é uma vencedora, é a Dai Braga. Você foi a vencedora dessa semana. A Dai mostrou amor pelo time dela no Twitter e ganhou R$200 em compras para usar em uma das lojas Rede Economia. Ah, Dai, você deve retirar o seu Vale Compras no Recreio dos Bandeirantes, informando qual loja vai fazer as suas compras, tá bom? Mas não se preocupa não, porque o pessoal da Rede Economia vai entrar em contato com você, tá? E você que está aí assistindo a gente e quer ganhar um Vale Compras de R$200 da Rede Economia, assim como a Dai, é muito fácil. Participe do nosso concurso cultural Torcida Rede Economia. O que você vai fazer? Postar uma foto no Twitter mostrando o amor pelo seu time. E lá no Twitter também, você vai marcar o @souRedeEconomia e usar a hashtag Torcida Rede Economia. Você pode mandar até quinta dessa semana, às 2h da tarde, tá? Então corre, porque é só até quinta. Agora se liga nessa super dica, quer pagar ainda menos nas suas compras na Rede Economia? Baixe o app
Clube Rede Economia. Os descontos são exclusivos. Siga nossas redes sociais, tem muitas ofertas e surpresas esperando por você. E aí você já sabe, né? Rede Economia, tudo para você economizar mais. Vem comigo, Centavinho, vamos fazer junto. Como é que é, ó? Rede Economia, tudo para você economizar mais. Eu, você e Rafaela estamos economizando. Centavinho, você vai fazer só com a mãozinha, tá? Que a gente fica tentando descobrir qual é o time do Centavinho. Flamengo campeão? Ih, gente, ele não é Mengão. Olha a cara do Pedro de esperança. Cara. Fluminense na Libertadores? Olha, eu tô desconfiada. Ele já usa um verde. O Vasco brigando pela Sul-Americana? Brigando pela Sul-Americana. Aí, tá vendo? Cara, é Vasco. O Centavinho. O Botafogo, o Centavinho, já tá rebaixado? Olha, Pedro, certezas? Epa! A cara do Pedro. Ele Fica tá aí, maluco. Casimiro. Casimiro, qual é a sua última, rapidinho? Vai, Casimiro. Eu tô de centavinha hoje, que eu também tenho a minha moeda aqui, ó. Vai, Casimiro. Não tem maturidade, cara. Esse programa não tem como, cara. Minha última é que a base do Vasco é sensacional aí. O Vasco com vários jogadores da base. E é isso. Um beijo pra todo mundo. E pro Caio, principalmente, que estreou, assiste o programa e jogou demais. Um beijo, Caio. Parabéns. E pro Luxa, que olha, o homem sabe lidar com a molecada. Pedro Certezas. A mãe já fala mais, mas teve uma festa na despedida do Honda que é um tapa na cara, é um cuspe na cara do torcedor do Botafogo que é apaixonado pelo clube. Depois a gente fala sobre isso. Amanhã também a gente mostra o vídeo, tá? Amanhã a gente volta nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau! Viu como é que eu tô bem de Rede Economia? Olha, eu tô igual a você, Centavinho. Olha lá. As moedinhas aqui, ó. Ó.